Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Top Master Convida. Eu me chamo Johnny Florencio e no episódio de hoje a convidada ela vai falar sobre reprogramação mental, vai falar também sobre como a gente pode melhorar, ter uma alta performance. Gica Almeida, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Que bom estar aqui podendo compartilhar o que a gente tem. Eu sempre falo que a gente tem não é nosso, é para ser compartilhado. E vamos lá, me pergunte, vamos ter um bate-papo gostoso? Com certeza. E vamos começar. Como que você iniciou nessa área de reprogramação mental? Isso é uma pergunta muito boa e desafiadora de responder. Eu sou uma empreendedora, eu sempre tive minha empresa, minha primeira profissão foi personal trainer. Eu tinha uma empresa, eu tinha um estúdio de personal e uma clínica de estética. E eu sempre tive muito sucesso nisso. Sempre foi a minha paixão. E depois de 20 anos, eu, na verdade, entendi. De 20 anos eu mudei e fiz uma transição de carreira. Só que ao longo dos anos eu entendia que a gente não era só corpo. Eu trabalhava muito com a transformação na vida das pessoas através do corpo, mas a gente não é só Uhum. corpo, a gente também é corpo e emoção. E depois eu vi que a gente também não era só emoção, a gente também era o espiritual. E eu, na verdade, na ideia de conseguir unir corpo, mente e espírito, eu entrei nessa área. E aí Sim. hoje, com essa transição de carreira que eu fiz, eu trabalho só com a parte mental, trabalho também com a parte de corpo, mas tudo começando pela mente. Muita gente confunde, né, espírito com religião, quando a gente fala corpo, mente e espírito, né. Pode contextualizar um pouquinho dessa diferença? Isso foi uma das coisas que fez eu trabalhar literalmente com isso, porque quando eu sou especialista em programação neurolinguística, né, Aham. reprogramação mental, a PNL, a famosa PNL. Só que a maioria das pessoas fazem uma formação de PNL e vão até o practitioner, que vai até nível neurológico de identidade. Quando você faz um master, você vai para nível neurológico espiritual. E eu Sim, fiz um master, e aí eu não conseguia fazer essa diferença entre o que é espiritismo, espiritualidade, religiosidade, e aí fui fazer algumas outras formações, que é Reiki, barra de Axis, constelação, o Theta Healing, e aí eu comecei a entender mais o campo sistêmico. Aí eu fui fazer outro master, eu falei: "Nossa, agora eu acho que eu entendi". Daí eu vi que eu não tinha entendido nada, porque quanto mais a gente busca, mais a gente vê que a gente tem que aprender. exato. E aí, eu fiz uma formação em mecânica quântica, para entender exatamente o sistema. Aí eu voltei para o outro master, eu falei: "Gente, agora eu entendo". Eu: "Não, calma, espera aí". E aí eu vi que, Allan Kardec, para desenvolver a doutrina espírita, ele fez mesmerismo e magnetismo. E aí eu fui estudar isso. Uhum. E aí eu consegui, na minha cabeça, pelo menos, fechar Esse esse ciclo. é, contextualizar. Então, a religião, ela te traz para um dogma, para uma doutrina, e a espiritualidade, ela faz com que você entenda o sistema. Uhum. Tanto que hoje eu falo de energia, de universo, de Deus, dependendo do cliente que eu esteja, porque isso é mapa de mundo. Sim. Então tem gente que chama de universo, tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de vácuo quântico, Uhum. matriz divina, depende da é uma nominalização, mas Sim. tudo se remete a algo maior que é tudo, onipotente, onisciente, onipresente, que é essa energia. Muita gente fala em reprogramação mental. Como se inicia uma reprogramação mental e o que é uma reprogramação mental? É como se a nossa mente fosse um computador, vamos pensar Uhum. assim. O Certo. cérebro, ele está dentro do nosso crânio, ele é físico. Eu consigo abrir o crânio e Uhum. ver o cérebro ali dentro, só que a mente não. Nunca ninguém pegou a mente na mão, nunca ninguém fotografou a mente. É como se você pegasse um computador e você tivesse o software e o hardware. Exato. Então o hardware é o computador, eu tenho ali, eu vejo as teclas, eu vejo aquela máquina. Mas você não vê a nuvem que você guarda, o programa está na nuvem, a foto está na Uhum. nuvem, você não vê, então a nossa mente não está nessa dimensão, Certo. não é palpável, É mais não é energia. não é partícula, não é é uma onda. Uhum. Então quando a gente reprograma, por exemplo, eu vou fazer uma reprogramação, o que que às vezes acontece na maioria das vezes? A gente vamos mudar o neurotransmissor, vamos criar um caminho novo, o nosso cérebro pela neuroplasticidade, a gente já sabe que a gente tem um cérebro plástico. A neurociência já provou isso, eu posso ter um cérebro novo, eu Uhum. podendo reprogramá-lo, só que eu preciso reprogramar a mente. Sim, Não adianta eu trocar a tecla do meu computador, se eu não mudar o software. exato. Então eu preciso reprogramar a mente, depois da mente eu tenho que ajustar no cérebro, porque o cérebro é que vai mandar informação para o meu corpo. Uhum. Então, tem que trabalhar em conjunto. Eu entendo que os meus programas estão na mente, mas ele precisa ser instalado no meu cérebro.
e Uhum. o cérebro fazer o corpo, eh, obedecer esse comando que o cérebro está mandando, através da mente. Tá. E se a gente fosse simplificar isso, uma forma de reprogramação seria o que tu pensa, como tu age. As nossas mais de 90% dos nossos programas foram colocados dos 0 aos 7 anos. Então, Uhum, quando a criança está funcionando uma onda chamada teta, então ela está absorvendo tudo, sem filtro nenhum. Então, o que ela escutou, o que ela viu, o que que a mente dela entendeu que era o mundo, foi uhum. dos 0 a 7 anos. Tanto que a gente colocar numa classificação de personalidade, por exemplo, o eneagrama, de 1 a 9 personalidades que ele tem, foi instalado ali. É como que a minha mente entendeu que era o mundo para eu ser amada. E Sim. eu reflito isso na minha vida adulta. Então, o que que eu penso, as minhas crenças, tem níveis neurológicos, então a minha crença, e os meus valores formam a minha identidade. Então eu Uhum. sou aquilo. Então eu quero mudar quem eu sou. Se eu não mudar minhas crenças, nível neurológico superior, crenças e valores, eu não mudo minha identidade, meu mapa de mundo. Então a gente vai lá no teu inconsciente, eu sou hipnóloga, então a gente vai Uhum. através da hipnose, a gente para trabalhar a PNL, você sempre vai ter que usar algum processo onde você acessa o teu inconsciente, porque tá tudo guardado ali na caixa preta do avião. E aí Certo. eu vejo o que que eu acredito, o que que eu não acredito, o que que eu posso, o que que eu não posso. E aí você vai escolher: "Olha, Gica, eu acredito que eu não consiga fazer isso, eu não consigo emagrecer, eu não consigo melhorar minha performance, eu não consigo empreender, eu acho que não vai dar certo". Tudo isso é crença que você instalou. Uhum. Daí a gente vai lá e ressignifica, muda o programa. É fácil assim? Não. É, É fácil? é. Eu já achei que era um bicho de 7 cabeças. Não, então, aí por isso que existem os reprogramadores. Se você me der um computador agora e falar assim: "Gica, reprograma, tira agora esse seu Windows e coloca um Excel no lugar". Eu falo assim: "Eu não sei nem por onde começar". Uhum. Mas se eu chamar um reprogramador, ele Ele vai sabe fazer o caminho. ele sabe o caminho, é isso que a gente faz, só que com a pessoa. E tu trouxe um dado importante, né, do 0 aos 7 anos. Muitas vezes os pais se preocupam em que escola o meu filho vai estudar lá na frente, né, eu vou botar ele na melhor escola, mas dos 0 aos 7 anos a criança É ficou que a meio que magia largado, acontece. né, às vezes: "Ah, deixa como está", né, ou "Pô, tô lá sobrecarregado no serviço, não consigo dar atenção". Mas essa janela Vai para refletir para a vida. a vida da criança como um A todo. escola vai potencializar Claro. a personalidade dela. Muitas vezes, a criança tem uma personalidade mais retraída. Por exemplo, assim, se a gente vamos pegar as personalidades do eneagrama. Se ela é um 1 no eneagrama, ela é aquela criança que teve pais muito rígidos, então ela é Uhum. toda certinha. Então ela entendeu que se eu fizer certinho, eu sou amada. Então ela Sim. passa a ser, sabe, que gosta de planilha? Uhum. Eu gosto da planilha, eu gosto tudo certinho. Já, por exemplo, um 7, o 7, cada personalidade tem até o seu pecado capital, é tipo, é Uhum. gula, ele aquela criança que pensou que ia perder o pai, ia perder a mãe, ia perder alguma coisa, então ele tem dificuldade de ter, às vezes, muitas vezes, foco na vida, porque ele quer tudo. Ele quer Sim. viagem, ele quer o projeto, daqui a pouco ele não quer mais aquele projeto, ele quer outra coisa, porque ele tem medo de perder alguma coisa, porque aquela criança teve medo de perder. E existe hoje técnicas para um pai de família que tem uma criança de 0 a 7 anos, qual é a melhor orientação a se dar? Eu tenho um treinamento que eu dou, que chama-se Mães, que é para mães, normalmente eu dou para elas, Autoridade sem Autoritarismo, que daí a gente utiliza a PNL, que ela também tem uma excelência em comunicação. A PNL é Uhum. um manual da mente humana, é como que a gente funciona, ela é um processo de modelagem, ela modelou mentes de sucesso e colocou assim: "Ó, é assim que a gente funciona". Legal. E aí, quando a mãe começa a entender essa comunicação com o filho, ela tem autoridade sem ter autoritarismo. Ela Sim, começa a dar ao filho o poder de escolha. Pais muito fortes, a tendência é criar filhos inseguros, porque eles acham que eles podem cuidar de tudo. Ou então, às vezes, um pai, por exemplo, uma mãe que tem uma personalidade C8, que uhum. ele é muito poder, muita controle, então ele quer controlar tudo. Então a criança já fica Outro aspecto, com assim, outro uma aspecto, outro visão. comportamento. Então é sempre assim, Johnny, como que eu vou ser amado? O ser humano ele faz tudo para ser amado. Uhum. Então aquela criança fala assim: "Como que eu posso ser amada da melhor forma?" E começa a ter comportamentos. E a gente aprende por neuroassociação. Então isso equivale àquilo. Se eu, por exemplo, ajudar a minha mãe a cuidar do meu irmão, eu vou ser amado, porque daí a mãe começa a elogiar. Então é aquela criança, aquele adulto que só tá para servir, que é um Sim. 2, por exemplo, no Uhum. eneagrama. Então eu preciso servir para ser amado, então ele esquece dele. Ele precisa fazer pelo outro. Porque lá quando era criança, quando ele ajudou, ele foi amado. Ele precisa ser Perfeito. reconhecido. E existe uma personalidade ideal?
Ou é o Acho que conjunto de acho que tudo? todas são que você precisa passar por ela. Eu acho que não existe ideal na vida. E o ideal da vida que eu acredito no meu mapa de mundo é eu entender a minha personalidade, saber a minha sombra, a minha luz, o que que eu sou boa, o que que eu tenho, as minhas fraquezas, as minhas grandiosidades dentro da minha personalidade e saber lidar com elas. Perfeito. Aumentar meu nível de consciência e existem nós somos diferentes. Uhum, Deus fez nós diferentes. Então, qual que é a minha personalidade? Como que eu posso lidar com ela? Qual que é a minha cura? Por exemplo, se eu sou um 8, eu sou um 8 no Enneagrama, eu sei que a minha uhum. cura é o 2. Então, quando que eu tenho que ir para o 2 é a minha zona de esforço, mas eu entendo que se eu for aqui, eu consigo meu equilíbrio, Legal, porque o autoconhecimento, daí eu me conheço. Se eu me perfeito. conheço, eu me reconheço. Então, o primeiro passo até para uma reprogramação é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Porque como que eu vou reprogramar algo se eu não sei o que que eu quero reprogramar? Eu digo assim: Entender "Johnny, o as que que você quer mudar?". Eu não sei o que eu quero mudar, eu sei o que eu quero mudar. Então, vamos ver quem é você, porque Johnny não foi nem você que escolheu o teu nome. A tua Sim, profissão é uma função. Se você é pai, se você não é, também é uma função. sim. Então, quem é a Gica? Então, eu sou essa eu sou um ser que dentro desse ser existem várias identidades. Tem a Gica mãe, tem a Gica filha, tem a Gica irmã, tem a Gica filha da mãe, filha do pai, é Uhum, diferente, que eles são separados. Tem a Gica reprogramadora, tem a Gica atleta. Então sim, eu tenho várias dicas dentro da Gica, mas quem é essa Gica? Aqui são as minhas identidades que eu utilizo dentro de um ser. Quando eu entendo quem é esse ser, aí eu entendo o que que eu quero e o que que eu não quero mais pra mim. perfeito. Daí eu tenho o poder de escolha de reprogramar. E essa reprogramação, ela impacta tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Nós somos um ser que o que que a gente faz quando a gente trabalha essa parte de reprogramação? A gente pode mudar do tipo assim, ancoragem, a gente trabalha com ancoragem, a gente trabalha muito com Certo. atleta, então a gente tem as nossas ancoragens que são gatilhos, onde eu posso usar como recurso. Então, a dica, eh, profissional e pessoal é uma pessoa só. Então, às vezes, o empreendedor, ele tem o funcionário dele, o colaborador dele, e a pessoa está com um problema em casa e, de repente, ela reflete esse problema dentro da empresa, que é o que é mais comum. Sim. Então, quando eu entendo, que ele está com um problema em casa, ele não está conseguindo separar dentro do trabalho dele, que vai diminuir a performance dele, Uhum. como que eu posso ajudar essa pessoa? Porque você tem que ter um nível de consciência muito alto para você conseguir separar, né. Hoje, eu trabalhei por 6 anos na ABRIN, que é a Academia Brasileira de Inteligência Emocional, então ali a gente vê que eu não posso me livrar das minhas emoções, nós somos seres emocionais, a gente não é Sim. uma IA. Uhum. Que é o que a gente ainda nos diferencia de um robô, são as nossas emoções. Então eu tenho que gerenciar as minhas emoções. Eu chego aqui com muita raiva, só que essa raiva está dentro de mim. Você pode ter feito alguma coisa que fez eu sentir raiva, então eu tenho a inteligência emocional é eu entender o que que eu estou sentindo, Uhum. o que que você está sentindo, o que está acontecendo e fazer a gestão disso em segundos. Então eu pegar isso e colocar aqui e trazer para o meu racional, que daí como que eu faço isso? Eu faço isso através do meu estado de presença. Se eu estou presente aqui, nenhuma emoção está me gerenciando. Eu não estou com medo, não estou com vergonha, não estou com ansiedade, não estou com depressão. Por quê? Porque eu estou aqui Tá no e eu presente. estou no presente, que é o grande desafio de 99,9% das pessoas. E é trabalhar estado de presença, treinar a sua mente, fazer um caminho neural novo e Uhum. reforçar isso todos os dias como uma academia. Você treina a sua mente para estar aqui. Uma coisa que tu trouxe, né, gerenciar emoções, porque a emoção ela vai vir de qualquer forma, né, não tem como Sou tu evitar o medo, evitar a ansiedade, mas quando ela bate, tu tem mecanismo de autogerenciar ou de mudar esse estado, né, É, emocional. nós temos o nosso cérebro reptiliano, nós temos Uhum, né, o nosso córtex pré-frontal, a gente vai começar a racionalizar, o límbico, quando a gente vai começar a ver as nossas emoções. O nosso reptiliano, ele dura alguns segundos. uhum, Dura menos de 10 segundos, mas eu sempre faço assim, ó, conta 10 segundos, dá um, sabe? Respira, que aí ele vai sair de cena, que ele é o quê? Ele é ataque, paralisa ou foge. sim. Então, isso é sobrevivência. Então, quando você me fala alguma coisa que eu não gostei, eu vou você ataca a minha identidade, por exemplo. Uhum. Você Gica, você chegou atrasada, você é irresponsável. Meu inconsciente vai falar assim: gente, eu pago as minhas contas, eu trabalho, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha empresa. Como que esse cara, quem é ele, vai me chamar de irresponsável? Daí eu venho Sim, porque você feriu minha tento bater de identidade. frente. Então, quando eu entendo
que eu preciso respirar, daí o meu reptiliano sai de cena, em questão de Uhum. segundos, e eu entro com a minha parte racional. Certo. Só que isso é treinável também. Isso que é treinar a nossa mente, como treinar na academia. É uma Uhum. academia mental. E aí você entende que muitas vezes uma emoção está gerenciando a tua vida. E eu tenho o poder de escolher o que eu quero sentir. Se eu quero, todas as emoções estão dentro de mim. Uhum. Então eu não vou te dar o poder de escolher como que você quer que eu me sinta. Ah, Perfeito. ele me fez sentir triste. Eu não te dou esse poder, Johnny. Esse poder é meu de escolher como eu quero me sentir. Então, olha a riqueza que é você ter esse controle. É, Você fez alguma coisa que eu não gostei. Tá, mas isso é sobre quem? Sobre você ou sobre mim? Como que eu escolho me sentir diante do Johnny? Esse poder é meu. Não dá esse poder pra ninguém. e até o ponto de tu conseguir gerenciar tuas emoções e saber, pô, essa pessoa ela me faz mal. Então eu tenho o poder de escolha de me afastar. Exato, tudo é energia. A gente tem um campo eletromagnético, nosso Uhum. cérebro é elétrico, meu coração magnetiza. Sim. Então eu tô sentindo essas emoções. Será que essa emoção é minha ou não? O Johnny me faz mal conviver com ele. Uhum. E por qual motivo eu não me afasto? O que tá retroalimentando em mim para eu não me afastar? Às vezes a pessoa tá ali porque ela quer servir, ela quer ser reconhecida, ela tem medo da rejeição, são as nossas, é a rejeição, é o abandono. Então, às vezes, tem que ver o que você passou na tua infância, Uhum. que às vezes aquilo é familiar. Às vezes você tá num lugar que você sofre, mas o sofrimento é familiar. Então, aquilo é muito melhor do que você não viver aquilo. Sim. E um outro ponto que tu trouxe, né, é saúde mental ali, né? Hoje, a gente vê que a população, talvez a maior doença é mental. E aí acaba gerando outros tipos de doença a partir do que tu pensa, como tu acredita. Tu é uma pessoa que está muito tempo infeliz, a probabilidade de ter uma depressão é muito maior. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental? Tudo é mental. Uhum. Quando a gente parte do princípio que tudo é mental, a gente começa a olhar as coisas com outros olhos. Já foi motivo de prêmio Nobel. Tudo que existe no mundo físico é porque partiu da mente de alguém. Então, a hora que você pensa, onde que está teu pensamento? Eu não sei, eu não estou vendo meu pensamento. Então, ele não está nessa dimensão. Sim. Só que esse pensamento precisa se materializar. Então, aonde que está a minha mente? Se a minha mente estiver no passado, minha tendência é ser deprimido, tá triste, Uhum. porque minha mente não está aqui. Sim. Aqui que é a pessoa ansiosa? Para PNL, ansiedade é medo do futuro. Então, se eu tenho medo do futuro, a minha mente não está aqui, ela está no futuro. Então, quando eu estou no aqui e no agora, eu não tenho medo, eu não tenho tristeza, eu não tenho. Claro, minha mente vai ficar transitando, mas quanto mais eu trouxer a minha mente para o estado de presença, mais eu domino os meus resultados. Porque a estrutura do mindset, da mentalidade, é pensamento gera sentimento. Sim. O sentimento ele vai gerar um comportamento que vai gerar um resultado. E às vezes eu quero mudar meu resultado. Só que como que eu quero mudar meu resultado? Então eu vou mudar meu comportamento. Só que eu tô indo contra o fluxo. Eu não tenho que mudar meu comportamento, eu tenho que mudar meu pensamento. Sim. Só que eu não tô conseguindo gerenciar meus pensamentos, porque pela neurociência eu tenho cerca de 70 mil pensamentos por dia. Perfeito. Eu não gerencio isso, por quê? Porque eu não tô em estado de presença. Alguém está gerenciando, o inconsciente está gerenciando a minha vida. Se eu estou em estado de presença, eu escolho o que eu penso. Se eu escolho o que eu penso, eu escolho o que eu sinto. Aí eu escolho o meu resultado. E o meu sentimento, pensa, o meu pensamento elétrico, ele vai gerenciar meu sentimento, coração. Meu Certo. coração tem 5.000 vezes mais força de atração do que o meu cérebro. Então, eu vou sentir algo, o meu sentimento vai mandar uma onda eletromagnética para o universo vai fazer essa leitura e vai trazer de volta o que eu sinto, não o que eu penso. Sim. Só que eu só posso sentir se eu pensar. Então, olha a importância do estado de presença. Exato. Eu atraio o meu resultado a partir do que eu sinto. E eu só consigo sentir se eu estiver com consciência quando estiver em estado de presença. Então, tu mencionou o estado de presença, né? Que talvez a chave do universo é tu estar presente naquilo que tu faz. E a dificuldade que a gente tem hoje de estar no estado de presença, ou eu estou pensando no passado, ou eu estou pensando no futuro. E aí tu trouxe um caso muito importante que é o quê? A ansiedade, né? Se a gente for ver, é pensamento no futuro. Mas tu trouxe uma palavrinha a mais, o medo do futuro. Medo. E isso pode ser talvez alguma crença limitante que algo vai dar errado lá na frente, uma preocupação maior. E como que a gente combate esse medo do futuro? Muito interessante que você me perguntou. Não é que o estado de presença seja a chave do universo. É a chave para você construir, co-criar o que você quer, e não o que Sim, vem para você. perfeito.
E quando a gente fala medo do futuro, o medo, ele também é bom. Existem Uhum. 2 tipos de medo: o medo emoção e o medo sentimento. O medo, emoção é aquele medo que te protege. Eu tenho medo de não colocar a mão no fogo, porque eu posso me queimar. Uhum. Só que o medo emoção, o medo sentimento é aquele que te paralisa. Então eu não vou porque eu tô com medo que dê errado lá na frente. Então é Perfeito. essa emoção que você tem que gerenciar. E quando você fala assim: "Como que eu consigo mudar isso?". Primeiro você tem consciência de que o que está acabando com os seus resultados é o seu medo. Uhum. Nós fazemos caminhos neurais. Certo. Nosso cérebro sempre tende a se economizar, por isso que nós temos hábitos. Uhum. Então, imagina que sabe aqueles carreirinhos que a gente encurta caminho no interior? Então eu tenho que passar por aqui, mas se eu passar por aqui é mais O rápido, atalho. o atalho. Então quanto mais eu passar pelo atalho, mais aquele carreirinho vai matando a grama. Daqui Sim. a pouco não tem mais grama e todo mundo já sabe que tem um caminho aqui. Uhum. Então todas as vezes que você, sentiu ansiedade, digamos assim, você passou pelo carreirinho. Então Uhum. quantas vezes você se sentiu ansioso desde que você nasceu? Então, como que tá esse caminho neural? Ele tá muito forte, tá muito matou a grama. Uhum. Quantas vezes você já sentiu, tristeza, você fez outro caminho neural? Uhum. E quantas vezes você sentiu estado de presença, esteve em estado de presença? Então, às vezes, aqui a grama não tá nem dobrada ainda, não tá nem amassada. Nem amassada. E o nosso cérebro tende a se economizar. Então, quando eu tenho uma emoção, o cérebro vai para onde ele economiza energia, ele vai para o caminho que está mais forte, mais fortalecido. Talvez seja da ansiedade, talvez seja da tristeza, da depressão, mas não por aqui, porque isso aqui é Uhum. treinável. Sim. Então, eu tenho que treinar tanto o estado de presença para que essa grama aqui volte a crescer e esse caminho fique mais forte. Então, é gerenciar isso, é o quanto que eu estou me policiando para estar em estado de presença, para voltar. Aí a gente usa técnicas, algumas técnicas para a gente fazer alguns exercícios eh, simples, para você sempre estar voltando para cá. Por exemplo, se eu te perguntar assim, Johnny, qual que é a textura da cadeira que você está sentado? Os teus pés estão no chão ou a tua perna está cruzada? Aí você vai Sim. parar Vai pensar. e você trouxe tua mente de volta para o teu corpo, tua mente está no teu Uhum. corpo de novo. Eu falo assim para você, Johnny, o que que você consegue ver que você não estava vendo antes aqui na sala? Você já começou a ter outra visão, você voltou. É igual o exercício, né. Ah, eu quero comprar um carro vermelho. Tu sai na rua, tu começa a ver um monte de carro vermelho. Porque o cérebro é seletivo, porque você deu um comando para o teu cérebro, teu consciente, 5% deu um comando inconsciente para o teu corpo: "Eu quero ver carros vermelhos". Perfeito. Então, se você fala que você consegue, você também deu um comando. Se você fala que você não consegue, você também deu um comando. Se você fala que você quer ver carro vermelho, você deu um comando. Tá. Então, o que que eu estou falando para mim, para ter o Uhum. resultado que eu quero? Diálogo interno. Foi feita uma pesquisa numa universidade dos Estados Unidos, onde eles fizeram foi em Harvard, eles fizeram um estudo, o que que diferenciava os 5 melhores atletas dos 25 melhores. Eles fizeram com tenistas, que normalmente estudos com inteligência emocional, eles fazem muito com tenistas. E e eles perceberam que os 5 melhores para os 25, a diferença era o que que eles falavam para eles depois de um lance, seja Sim. positivo ou negativo. Será que quando ele errou a bola, ele se xingou ou ele se motivou? Então os campeões, eles se motivam o tempo todo. O que que ele fala pra você? Por quê? Porque o meu pensamento, o que eu falo, gera o que eu sinto, que gera um resultado, um comportamento e um resultado. Inclusive, eu vi um vídeo no teu perfil daquela skatista Isso, eu Raíssa. coloquei ela falando pra ela o tempo todo que ela Antes dela queria. fazer a prova, né, ela estava ali conversando: "Eu consigo, eu Você posso, eu consegue, você já mereço". sabe o que você vai fazer. E quantas vezes a gente tá numa prova, eu falo assim por mim, que eu sou atleta de 3 tambores de cavalo, Uhum. e eu tinha medo de cavalo, e eu não Sim. montava, então e esse esporte é um esporte muito desafiador, porque não sou só eu, é eu e um bicho de 500 quilos, eu sou Uhum. 30%, ela é 70, então eu tenho que confiar no cavalo. Então imagina uma pessoa que quer controlar tudo e eu não posso controlar, eu tenho que soltar e ao mesmo tempo então o que que eu falo pra mim antes de sair? "Tá tudo bem, vamos lá". É isso aí. O estado emocional da pessoa estraga completamente o cavalo, porque ele vai Sim. sentir, vocês vão estar na mesma frequência e vibração. É você olhar e falar assim: "Eu consigo, eu já sei fazer isso". Ou você fala assim: "Meu Deus, a pessoa antes fez melhor que eu. E se eu cair? E se for assim? E se der errado? E se der não sei o quê?". Olha a importância da inteligência emocional Sim. neste momento. Ela já falou, ela construiu o futuro dela. A física quântica fala: "O olho do observador colapsa a função de onda". Então, é a minha intenção que faz com que aconteça o meu futuro. Perfeito.
E agora tu trouxe até um dos tópicos que eu tinha anotado aqui, que é o quê? A Sandy. O que que ela significa na tua saúde mental hoje? A Sandy me ensina todos os dias. Olha só, um cavalo, uma égua, uma cavala, como eu chamo, me ensina todos os dias. E eu descobri um universo que é incrível, tanto que hoje eu estou levando toda a minha parte de reprogramação mental com pessoas e magnetismo e cura com cavalos. O cavalo Sim, ele tem um campo eletromagnético no mínimo 5 vezes maior que o nosso, pra você ter uma ideia. sim. Eles fazem uma coerência cardíaca. Eles vivem há milhões de anos Uhum. e é o único animal que sobreviveu sem garra e sem presa. Ele é uma presa, na verdade, ele não é um predador. Eu falo presas assim de Hum, dentes, né? uhum. Ele não, ele só ataca porque ele está se defendendo. Então ele desenvolveu um sistema de inteligência onde quando você chega a 1,5 m de um cavalo, ele começa a sentir teu coração. Então a Sandy, ela me ensinou ainda mais a estar em estado de presença. Porque eu já tive provas que eu fui competir com ela que a gente saiu muito mal porque eu estava nervosa. Então, quando eu começo a chegar perto dela, ela começa a me sentir. Mas Gica Uhum. tá com medo? Se a Gica tá com medo, vai acontecer alguma coisa ruim. Sim. E eu tenho que estar muito em estado de presença para ela entender assim: Gica, tá tudo bem, né? Então vamos lá, vamos lá. Então, ela me ensinou a me trazer de volta para mim muito mais. Então, quando você chega perto de um cavalo, ele te cura o tempo todo. Então, a gente está num campo juntas. Às vezes eu Uhum. vejo quando eu começo a sentir ela, ela começa a me sentir, e eu já coloquei clientes meus para fazer uma regressão, fazer um realinhamento de nível neurológico, onde ela começou a limpar o campo daquela pessoa e facilitou meu trabalho. Sim. Então, olha esse olhar, esse sentir. Ela, hoje, me ensinou muito mais o que é sentir. Então, perto dela, eu entendo que, assim, quem é a Gica perto dela? Às vezes a gente pensa, mas eu vou dominar um cavalo. Você vai dominar porque você está com uma ferramenta, você está com um freio, você está com um chicote, você está com uma espora. Isso é domínio? Então, quando você entende que o cavalo ele está com você pelo respeito, e você entende que você consegue dominar o seu mundo. Eu falo, se você consegue dominar um cavalo, é porque você conseguiu dominar você. Eu E tenho que me dominar para conseguir o que eu quero dela. e o vídeo ali do Davi junto com a Sandy ali foi muito emocionante, porque, né, ele teve AVC, então ele não tinha nenhum domínio sobre ela, como tu falou, com chicote, mas a Ele conexão entre dominou os ela 2 e eu foi e a veterinária não estava dominando. a conexão entre os 2, né, tipo, só sentimento, só coração. O Foi cavalo é maior referência de amor hoje que eu tenho. E o Davi, ele chegou, com o jeitinho dele, com o sentimento dele, porque você não consegue mentir para o cavalo. uhum, E ele ali chegou na verdade dele. Então hoje eu estava tentando segurar ela, a gente estava fazendo foto, a veterinária fazendo quiro, a gente tentando e ela estava agitada e de repente ele chegou, ela falou assim: "Calma, alguém chegou aqui e ele precisa de mim". sim. E foi lindo quando ele falou assim: "Ela me acolheu e ela fez eu saber que eu era normal e eu podia correr com ela". Então ali ela não julgou ele. E Sim. ele sentiu que ela não julgou, ela só disse assim: "Davi, vem pra cá, estamos junto". E além do cavalo, assim, tem algum outro animal que tem essa conexão, que pode ajudar a pessoa a melhorar o estado mental, a saúde mental dela? Os animais em si têm esse poder. O Uhum, cachorro, o gato, só que falo do cavalo, porque eu tenho cachorro também, amo animais, só uhum. que ele tem isso muito aflorado nele. Ele é muito maior. Eu não sei se eu tô falando alguma coisa aqui que eu não tô trazendo um dado correto, mas eu acho que 17, 18 vezes maior o poder de campo dele do que o cachorro e o gato. É porque tem inclusive, eu acho que é não, como é que É, é? é A terapia com cavalo, é ecoterapia. ecoterapia. Eu já vi também, assim, né, tipo, eles utilizar justamente o cavalo para alguns tratamentos específicos, né. Porque assim como nós, seres humanos, temos neurônios espelhos, por isso que eu Uhum, só enxergo no outro que está dentro de mim, os cavalos também têm neurônios espelhos. Então ele vai te espelhar, ele pega, por exemplo, uma criança autista, ou pegou o Davi naquela ocasião, e ele espelha, e ele se comporta como ele se hum. identifica. Ele Então sabe ele o que a criança está sentindo. Ele faz os movimentos. Quando uma criança ela monta no cavalo, que ela não consegue andar direito, o próprio andar do cavalo faz com que você reestruture toda a parte neural e óssea da criança, e ele começa a andar melhor. Quando você sobe no cavalo, você começa a ter mais autoconfiança, autoestima, segurança, responsabilidade. Então são tantas coisas que são trabalhadas sem precisar dizer nada.
Sim, que são anos de terapia, ali naquela aula. muito interessante. E eu, né, não podia deixar de falar disso, porque olhando o teu perfil, tu deixa muito claro isso, né? A tua conexão com o campo, a tua conexão com os animais. E isso acaba, de certa forma, te fortalecendo no teu dia a dia profissional, né? Então, até acredito que seja uma válvula de escape. Porra, tô nervosa, tô ansiosa, eu tô aqui cheio de problemas. Ah, eu vou lá com meus animais, É tudo assim, isso não é se terapia, mas resolve. é terapêutico. É Tudo isso se mesmo. resolve, né? Porque, olha só, a gente vai buscar, claro, a gente pode buscar em leitura, pode buscar em terapia, pode buscar em várias coisas, mas o fato de você estar ali, você não precisa dizer nada. Uhum. Nada. E a comunicação, ela é 95% pelo menos não verbal. Então Sim. ali você não precisa, ali você só precisa ser você. Ali só precisa estar ali. Então a vida é muito simples, é a gente que complica. E eu sou magnetista hoje, então, e um campo eletromagnético, a gente está trocando energia o tempo todo com as pessoas. Então, quando você entende que o magnetismo do negócio é o magnetismo do dono, o meu magnetismo é como que eu me torno uma pessoa mais magnética, como que eu atraí esse podcast para fazer. Uhum. Você não vai atrás de nada, você atrai tudo para você. Você tem que pensar que teu coração é um ímã. Então, se eu tô atraindo coisas boas, é porque eu tô com coisas boas dentro de mim. Se eu tô atraindo coisas ruins, é porque eu estou com coisas que precisam ser limpadas. Muitas vezes eu falo que para o meu cliente eu sou uma faxineira. Sim. Ah, eu quero isso, isso, isso. Eu falei, vamos começar a limpar a sujeira, porque às vezes se você tomar um banho, você não precisa nem comprar uma roupa nova. Uhum. É só tomar um banho e aí você pode colocar aquela roupa que você vai se sentir bem. Ah, mas se a pessoa não toma banho, eu preciso de uma roupa nova. O efeito não é o mesmo. Perfeito. Então é como que você está trabalhando o teu magnetismo pessoal, porque somos seres magnéticos, somos ímãs. E para quem está pensando em melhorar a saúde mental e alta performance, qual seria uma dica de ouro ali? O autoconhecimento, se conheça. Porque se eu me conheço, eu consigo muitas vezes encontrar o reconhecimento também no outro. Porque a gente busca sempre reconhecimento. Só que se eu não me conheço, eu não consigo me reconhecer. Porque o Perfeito. re é duas vezes, né? É Uhum. reviver, é reinventar, é reconhecer. A partir do momento que você se conhece, você sabe o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que você quer, o que que você não quer. E aí, o autoconhecimento, o grande desafio de trabalhar autoconhecimento é você olhar para onde você não quer ver. Perfeito. A gente vai ter que olhar para coisas que a gente fala: "Nossa, mas eu não tô tão boa assim. Nossa, mas eu não sou essa pessoa fofinha que eu acho que eu quero que as pessoas achem que eu seja". E reconhecer as fraquezas é o primeiro passo, né? É reconhecer a tua força e pedir ajuda. Então eu sei que eu preciso, ou eu escolho, você sempre fala: "Não preciso de nada, eu escolho trabalhar isso em mim". Então eu sei pela minha personalidade é muito desafiadora, minha Uhum. personalidade é um 8, eu sou controle total, então como que eu sei que eu não tenho controle de nada, se eu não controlar meus pensamentos? Isso para mim foi a grande virada de chave da minha vida. Então o 8 é aquela criança que por muitos anos, ela olhou para um lado, olhou para o outro e fala assim: "Gente, não tem ninguém por mim, Sim. então eu preciso fazer tudo sozinha". Normalmente é o filho do meio também, que não tem não tem os benefícios do primogênito nem do caçula, mas que você olha e às vezes nem foi isso que aconteceu, mas foi como minha mente representou aquilo naquele momento. Então eu preciso controlar para me defender, é uma Perfe defesa. E ao Uhum. mesmo tempo eu falo: "Gente, eu não controlo nada". Se eu controlo meu pensamento, eu controlo meu mundo. Perfeito. Daí isso você aí foi aí que eu virei o jogo da minha vida. Show de bola. E para você que está assistindo esse episódio, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e seguir o canal. Dica, estamos chegando na reta final. Deixe para o pessoal de casa como que eles podem fazer para te encontrar nas tuas redes sociais e uma mensagem final. Você pode me encontrar pelo Instagram. No Instagram também eu tenho um canal no YouTube, que é Gica Almeida. No Instagram é gicaalmeida.oficial. Também, se tiverem alguma dúvida, pode me mandar um direct. Eu gosto porque eu aprendo muito mais do que eu compartilho o que eu sei. Eu aprendi aqui com você. E hoje eu trabalho com essa parte de programação mental, não só, com a pessoa física, mas também com o mundo corporativo. E eu já falei aqui do autoconhecimento, se conheça, não tenha medo de se conhecer. E quando você se conhece e faz escolhas diferentes, também não tenha medo de deixar coisas para trás, porque vão ficar. Só que como a gente trabalha e a gente é uma onda, na verdade, eletromagnética, quando você eleva o teu nível de consciência para outro nível, você vai deixar coisas para trás, não significa que você está perdendo. Sim. Talvez você esteja ganhando coisas diferentes. E olhe para isso com amor, com amorosidade, inclusive para suas falhas e para os seus defeitos. Eu, por muito tempo,
eu não queria olhar para o meu passado, eu queria esconder ele. E quando eu honrei ele e às vezes eu comento e falo tudo que aconteceu comigo, isso me fortaleceu. E às vezes a gente não quer que as pessoas saibam disso, mas ninguém aqui é perfeito. Se a Sim, gente tivesse, perfeito, a gente já estava iluminado e não estava mais aqui. perfeito. Então a gente está aqui para passar por isso, então não tenha medo de passar pelas coisas. O medo, use o medo para te proteger e não para te paralisar. Perfeito. Quero te agradecer, né? A gente conseguiu levar para nossa audiência muita informação, muito conteúdo de valor, e a porta vai estar aberta aqui para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigada, espero que você tenha gostado. Esse foi mais um episódio do Top Master. Esse foi mais um episódio do Top Master. Se você é empreendedor, criador de conteúdo e deseja elevar o nível da sua comunicação, esse espaço é seu também. Muito obrigado e até o próximo episódio.